Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje, especialmente, trouxe uma pessoa mega especial para gente. Para quem não sabe, é o nosso primeiro cliente da Step One, André Bonés, direto de Alagoas, Arapiraca. O cara é especialista aí, está sempre na cabeça das pessoas. Então, queria que você se apresentasse aí, Andrezão. Se apresente aí para o povo, para eles conhecerem um pouquinho do que você faz. E vamos desenvolvendo sobre o teu negócio aí e entrar na mente dessas pessoas. Vamos para cima. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é o André, sou aqui o criador, né, da marca André Bonés e, consequentemente, sou o dono, né, da André Bonés, a marca que produz bonés personalizados. Somos daqui de Alagoas, sim, Arapiraca, Alagoas, né? E estamos aí já do nosso estado, de Brasil adentro aí, né? Atendendo todos os estados com personalização de bonés e estamos ganhando espaço aí no meio do ramo boneleiro aí, né? Então vamos para cima, é isso aí. É isso aí, maravilha. Pessoal, para quem não sabe, o André, a gente começou desenvolvendo um trabalho junto com ele. Sempre foi um cara assim que eu admirei a ver a empreendedora dele, né? Porque é o tipo do cara que não pode apresentar muro para ele, barreira para ele, que ele está pronto para derrubar. Então, esse crescimento da André Boness tem sido uma coisa, assim, muito legal, tem sido um baita aprendizado, assim, para a gente na agência como um todo, né, um projeto único, né, que ele vai poder dissertar um pouquinho mais e falar cada detalhe, mas que hoje, assim, o crescimento da empresa tem muito a ver, assim, com a energia que ele coloca no projeto e também com a expansão que o digital tem tomado. Fundamentalmente o negócio dele se desenvolve através do digital. Então vocês vão entender no detalhe aí nas próximas perguntas o como isso se deu e como isso acontece em cada situação. Mas Andrezão, vamos contar para esse povo aí onde é que nasceu o André empreendedor, que momento da vida se decidiu que queria empreender, que queria ter um negócio, que queria desenvolver algo por conta. E o porquê disso tudo? Conta para essa galera aí que tem interesse em empreender e ainda não teve esse passo de coragem. Justamente isso. É interessante, né? Ah, eu sou realmente aqui do sertão, né? Do interior de Alagoas, uma cidadezinha pequena, nasci na uma cidade chamada Pão de Açúcar, né? Que ela é banhada pelo rio São Francisco. É uma cidade das mais quentes que tem aqui da região, né? Então, meu intuito, eu sempre testei outros no ramo de empreendedorismo, né? Em questão de vendas, eu um tempo trabalhei também como camelô, né? Em vendas livre, feira livres. Trabalhava com vendendo frutas, verduras, né? E frutas. Então, dali, foi o primeiro desejo que despertou em mim a questão de se envolver com vendas, né? De se envolver com questão de estar negociando, coisas desse tipo. E o que aconteceu foi que logo depois dali, por ser eu só alcançar, só trabalhar apenas na cidade local que eu tinha, né? Que eu vivia consequentemente, tava feira lá, só vendia só numa feira única. O que aconteceu foi que eu não pude vingar tanto, né? Retorno, porque era uma venda local e também o negócio era pequeno, né? Eu distribuía apenas em 8 dias, que era a feira livre que tinha lá. Então, não consegui sobressair muito bem. Então, tive que arrumar uma mão de obra por fora para que pudesse sobreviver do custeamento dela, né? Aí fui prestar serviço em trabalho com os outros, né? Em CLT. Aí aconteceu que eu Uhum. comecei a trabalhar e passei 11 anos, né, trabalhando. Durante esses 11 anos, também eu nunca perdi o foco de sempre me envolver com venda, marketing, essas coisas assim. Minha área de trabalho sempre foi a área do motorista, né? Eu trabalhei durante a maioria do meu prestamento de serviço foi de motorista. Depois que eu saí do empreendedorismo de feira livre, que não deu certo para mim,
Aí eu trabalhei, mas eu sempre tive amor e paixão por envolvimento de venda, né? Essa questão toda de estar me envolvendo nessa parte mais que chamasse o marketing, negociação, coisa desse tipo. Até então, a empresa que eu prestava serviço para ela, eu sempre tentava uma vaga na área de vendas, mas não deu certo também, né? Aí, ao andar desse tempo, a gente conheceu um pessoal que produzia bonés personalizados, né? Que foi o pessoal justamente que a gente começou a revender bonés dele, né? Primeiro, inicialmente, o nosso primeiro projeto de vendas de bonés foi com bonés com nossa marca própria mesmo, né? Como as empresas hoje em dia faz, produz para ter essa tentativa de marketing e divulgação com a marca própria deles. Nós também utilizou esse recurso, né? Que o boné ele é muito rico nessa característica de você divulgar a sua marca. Isso é muito bom. A gente, no tempo, pegou esse guicho aí de estar fazendo esse tipo de divulgação de marketing com bonés, justamente foi para a utilização de uma banda de gospel, né, que a gente tinha no tempo, e a gente começou a utilizar o boné como uma tática de tanto de renda, né, para contribuir com o nosso mantimento de gasto da banda, como também divulgação do nome da banda, vender para alguns fãs, né, distribuir para o nosso público para dar mais alavancamento do conhecimento da marca da banda. Então a gente começou a perceber que o boné ele trazia trazia assim, um impacto muito grande, né? Tanto que a gente, quando Uhum. começava a vender o boné, os próprios pessoais, que nosso fã, nossos públicos, chegava até a gente e procurava querer saber se a gente também fazia aquele boné, se eles quisessem com a marca, com o nome deles, coisa desse tipo. Aí foi que a gente começou a perceber que o meio do boné, né? O ramo do boné, ele não é tão paralisado, não é uma coisa que você vê assim e diz, ah, mas o boné, ele produzir bonés, fazer bonés personalizados, não tem saída, mas é uma coisa que a gente, muitas vezes, quando entra para dentro para ver a realidade, tem sim, porque as empresas hoje em dia, ela procura táticas de marketing que possa marcar, né, sua conexão com o cliente. Então, o boné Sim. personalizado, os bonés personalizados, eles estão nesse destaque, ênfase maior, né? Por questão de você ter Uhum. sua marca, sua frase ali que vai induzir. Tem bonés hoje em dia que chegou a ser lançado com a marca não colocando a própria logotipo dele, né? Mas colocando apenas uma frase chamando a atenção. O fundo daquela frase está mais centralizada da marca principal, né? A gente percebe-se que teve muito boné que fez sucesso no meio aí das trajetórias, né? A gente no dia a dia vai vendo isso. Então, com esse gancho aí que a gente começou a perceber, a gente começou a ter conexão com a fábrica principal que fez os bonés para nós, a gente percebeu que do nada a gente estava começando a oferecer os nossos bonés e ao mesmo tempo estava agregando cliente para aquela pessoa que fez aqueles primeiros bonés principais para nós. Aí daí surgiu em mim, né, o despertamento do desejo de investir em vendas de bonés personalizados. Aí Entendi. ocorreu que durante esse período eu prestava serviço a uma empresa e ao mesmo tempo trabalhava no digital, né, no online, com vendas de bonés. Foi entrando nesse tempo, a gente não tinha, eu mesmo tinha muito tempo, também não tinha recurso para investir no digital, né? Tráfego, de tráfego pago, né? Para alavancar, trazer mais clientes, eu não tinha. Era apenas manual orgânico, né? Mas Divulgação. um ponto, André, que você comenta disso, aquele momento você ainda não tinha o recurso, mas já tinha um despertar para isso. Você já Sim, sabia sim, que seria necessário se desenvolver através disso, né? Para que você tivesse um novo patamar, um novo público, né? Um maior alcance dos teus anúncios e probabilidade de venda, né? E eu acho que, inclusive, esse é o mindset principal,
Você não tinha todas as ferramentas possíveis, mas você estava trabalhando com o melhor que tinha, E, até que a melhor condição chegasse, né? com certeza. Então, isso aí, eu usava no tempo o recurso que tinha, né? Que era apenas meu tempo disponível para estar investindo em divulgação orgânica, né? E aí eu percebi que também fui tendo retorno de acordo com que eu estava disponibilizando aquele tempo para fazer isso. E ocorreu que eu passei um bom tempo nessa empresa, 4 anos. Hoje a André Boné já está no mercado, 7 anos que está no mercado em geral, né? Eu conto desde esse tempo que eu comecei, só por questão de eu não ter um investimento maior de tempo agregado dentro, né, de vendas, desse toda estruturação da André Bonés, mas já tinha a base, né? Eu já estava começando ali, já vendendo, já negociando, já criando um nome, já pegando conhecimento, referências em redes sociais, na internet, né? Então foi quando eu percebi que já a média de 3 anos e meio, eu já estava conseguindo bater a média do mesmo mantimento de ganho da empresa que eu prestava serviço e das vendas dos bonés, né, personalizados, que eu estava vendendo já, agregando algum grupo de clientes já na base. E daí eu percebi que fazia sentido eu deixar de eu estar trabalhando onde eu estava para eu prosseguir, entrar de cabeça na André Bonés. Aí, o que foi que eu fiz? É, aí, só aproveitando um gancho disso, tem um baita passo de coragem, né? Porque assim, você tinha aquele fator, poxa, consegui bater o meu rendimento, consegui receber o mesmo que eu recebia como registrado. Só que você tinha consciência também que ali era um passo de risco e era necessária a coragem, né? E aí o E ponto que fica é, essa coragem toda realmente valeu a pena, André? Para o que valeu, você valeu, vive hoje e o que chegou hoje? valeu, cara. Valeu porque, na realidade, como você falou, aí sempre dá um friozinho na barriga, né? Você fica naquele lá e cá, cara, eu tô com um ganho, digamos assim, fixo aquele mês, faça chuva, faça sol, a empresa vai ter que me dar aquilo. E agora eu vou correr, tentar ganhar aquilo que eu ganhava fixo e almejar algo mais, se der errado. E se não der certo? Mas aí, né, primeiramente eu coloquei como ponto Deus, sem dúvida alguma, né? Consultei meus familiares, mas já estava certo 100%, que desde então já tinha consultado Deus, pedido orientação a ele, e assim, eu percebi que só faltava a minha atitude, né? Hum. Porque autorização divina eu cria que tinha sim de Deus. Então consultei tão somente minha família só para passar as informações, né? Dizer, ó, tô me desligando da empresa porque para mim não dá mais e vou continuar na minha no que eu gosto de fazer na empresa que eu tenho, né, de bonés personalizado. Então a primeira coisa que eu fiz a escolha foi o primeiro passo também importante que eu fiz foi logo investir no meu forte, que é o digital, né? Tráfego pago, inclusivamente até você não fazia parte, né, nesse tempo quando eu entrei, uma empresa anterior, você um cara sempre assim muito bem visado pelas outras empresas de marketing, tráfego, e justamente você trabalhava lá, foi minha primeira empresa que eu contratei. Uhum. Investi nisso, porque mesmo eu sabendo que eu era pequeno, mas se meu foco é o online, o digital, eu percebi que se você sente-se forte pela área sul, você tem que investir. Então, primeiramente, foi nisso que eu foquei. Meu investimento maior era sempre no digital, sempre no online, né, trazer cliente. E eu sabia que minha venda mais, até hoje mesmo, meu faturamento maior são mais de clientes que vêm do online, né, do digital, do que mesmo até o físico, que a gente tem aqui, o público físico, né? A gente Uhum. sempre, desde quando eu comecei, já comecei com clientes de base fora de estado diferente do que mesmo o meu. Então, assim, a gente, quando percebe que uma coisa é o seu forte, você tem que ir em cima daquilo dali, né? Tem que ter. E aí,
Uma pergunta que eu tenho, assim, André, porque você passou por algumas jornadas e algumas empresas que trabalhavam com tráfego e tudo mais, né? Eu lembro bem de toda a reconstrução que a gente teve, né? E os períodos. E tem muita gente que desacredita justamente do tráfego pago, do trabalho de social media, ou que, poxa, o tráfego realmente não é para mim, será que isso vale a pena? Compensa eu tirar lá do meu faturamento R$ 1.000 para colocar em tráfego? Compensa eu pagar uma equipe específica para poder cuidar disso para mim? Na tua ótica, né, como empresário, como empreendedor, o quanto isso foi valioso para essa reconstrução, o que as pessoas precisam tomar cuidado ao contratar uma agência, o que elas têm que pedir para que essa agência atue, para que seja de forma assertiva a construção ali num todo, o que você vê como crucial para uma boa construção e fazer valer esse investimento? Cara, primeiro, o que a gente vê hoje em dia, que quem não é visto ao pé da letra, né? Não, consequentemente, quem não é divulgado não é visto. Então, quem não é visto não é conhecido. Então, se hoje em dia a, o nosso o nosso mundo, né, ele está se tornando 100% digital, é a carreira que a cada dia a gente vê se alavancando. Se a gente perceber que não há a sua mesma empresa que ela é física hoje em dia, ela tem o seu trabalho local, mas ela precisa ser vista pelaquela pessoa que possa estar passando, digamos assim, na rua, né? Ela possa estar levando o seu trabalho até aquela pessoa que ainda não conhece ela. Então, de que forma ela vai chegar mais rápido, né? De que forma ela vai ter esse retorno dessa percepção dessa pessoa do trabalho dela, do serviço, prestação do serviço dela? É o digital. Então, hoje em dia, uma equipe de marketing, né? Digamos assim, todo o conjunto de uma, é, da equipe que vem auxiliar você a estar ali, tanto no tráfego, como uma equipe de sócio, né? Que cuide das suas redes sociais, que dá todo amparo a você em relação a redes sociais, aquele dali vai ser seu retrato no digital. Então, isso mostra que você, quando faz esse investimento, você não está perdendo, né? Principalmente eu tiro isso por mim, porque hoje em dia a André Bonés, ela tá outra cara no digital, né? Normalmente, as pessoas, quando vêm primeiro fazer orçamento com a gente, ela passa primeiro toda a vasculhação de redes sociais, ela vem de onde o anúncio foi passado, né, foi veiculado, mas ela procura saber se tem raízes, se tem referência, é, se tem alguma coisa que realmente possa mostrar quem é a autoridade da André Bonés, né, nas redes sociais. Então, a gente percebe que isso daí, se você não tiver uma equipe de marketing, né, uma agência que realmente possa fazer valer isso por você, então a gente não faz sentido você tão somente querer enfrentar, digamos assim, que nem o André Bonés enfrentou hoje em dia, viver do digital, da, da venda online, né? Trazer cliente que realmente nunca comprou você, nunca viu quem é você. Se a gente não tiver umas pessoas de responsabilidade, uma agência que realmente possa pegar essa luta sua para eles, entendeu? Então isso é muito importante. A gente, assim, fez isso, né? Passemos por alguns perrengues, digamos assim, pegamos algumas agências que realmente isso pode acontecer, isso é normal. A gente trabalhar com alguém que possa deixar a desejar, isso nunca vai ser, digamos assim, tudo 100%, né? Porque não existe. Mas a gente chegou a apostar numa agência que realmente hoje a gente agradecemos a Deus pela agência, né, que está com nós hoje, que é a agência de vocês que estão aí, a Step Up, É, né? Step One, mas é interessante isso, sabe, André? Poxa, é,
Porque, assim, no fundo, a agência de marketing ou qualquer coisa, nada mais é do que um fornecedor. Só que você ter um fornecedor a mais por ter, é como assim, puxa, eu preciso do que ele entrega e pronto, acabou. Ele me entregou o produto, acabou o relacionamento. Mas sabe, tem um ponto até da live de ontem que a gente gravou com o Oscar, escritor de livro, e a gente conversou sobre isso, assim, o quanto o mundo falta a empatia, falta o cuidado, falta o se colocar no lugar do outro, sabe? Então eu vejo que é na essência de um todo. Se a gente for parar para pensar justamente no que precisa dentro de uma agência, claro, as skills são muito importantes. O que se sabe tecnicamente é fundamental. Você precisa ser um profissional naquilo que faz. Só que, acima de tudo, tem o se importar com a causa do empreendedor que está no outro lado. Saber entender o que ele precisa. Hoje, o relacionamento que a Step One construiu com o André Bonés vai muito além do que se foi construída através de um CNPJ. Sim, Hoje é sim. uma relação entre CPFs, ainda que profissionalmente, né? Porque a nossa ótica está ali dentro, a gente vive aquela causa. A gente precisa fazer um ajuste diário, é feito ajuste diário. Ah, mas a Step One foi contratada para fazer o tráfego e social media. Mas não é só isso que a gente vai entregar. Recentemente, a gente teve a implementação de 2 novas atendentes no fluxo da André Bonés, porque a gente entendeu o quê? Está com altíssima demanda, só um atendente não está dando conta, precisa de mais braços. O que, que a gente fez? Captou braços qualificados que pudessem bem atender esses clientes e possam favorecer toda a cadência. Então, a André Bonet sobe, a Step One acompanha aquilo, e o crescimento é simultâneo, e a gente só tem a ganhar com isso. Então, assim, se tem algo que eu creio que a gente pode frisar dentro dessa fala toda, de tudo que a gente está construído aqui como conhecimento, a relação entre CNPJs vai muito além do que um contrato frio. Contrato frio você rasga, se apaga e tudo vai. Mas o bom relacionamento, a boa construção, a boa fundamentação faz sentido em qualquer negócio. Sim, Não, sim. não sei se eu errei na minha fala, me corrija se eu Não, estiver não, errado, tá André, mas certo mesmo. estamos aqui para construir esse assunto junto. Com certeza. Isso que você falou é muito importante porque eu percebi isso, né, nas agências de vocês aí, né, que na Step One, que inicialmente, cara, a gente tava sem noção de orçamento, né? Eu percebi que você fez milagre inicialmente, né, o pessoal, e eu vi que agência nenhuma faz isso. Teve uma vez eu tive uma entrevista com outra agência, né? A gente começou a fazer pesquisa de agências para ver, né, se adequar melhor ao nosso perfil. E o cara chegou a falar para mim e disse: não, se você não chegar a investir esse valor aqui diariamente, não adianta nem. Eu não pego empresas que fecham com a gente que começa a investir menos do que isso por diário, não. A gente não trabalha nosso, não. Então, o que é que acontece? É o investimento ou é a forma de você trabalhar para dar o resultado? Entendeu? Então, Uhum. assim, o que eu percebi na agência, em vocês, né? Que graças a Deus tem dado resultado e cada vez mais a gente só tem visto crescimento em todas as áreas. Que teve um dia eu perguntei, Guilherme, qual é o valor que está rodando diariamente essa campanha aí? Você me falou, eu quase caí para trás. Eu disse, não, acredito que não, você está louco. Eu lembro disso. Oxi, não, cara, aumenta isso aí, pode aumentar, tá pouco demais, tá falando milagre, realmente. Tava chegando cliente que em uma agência anterior tava rodando 3 vezes a mais o valor e não tava conseguindo chegar. Então a gente percebe que isso é preocupamento com o bem-estar do empreendedor, da empresa, né? Para ela faturar mais e realmente ela pagar aquilo e ficar bem satisfeito, dizer, não, cara, vocês estão fazendo milagre e o que a gente está pagando em você esse investimento é pouco ainda, porque realmente a gente, quando percebe que o serviço de vocês é tão qualificado, é tão bem feito, a gente vê o resultado extrapolante, entendeu? Em vez de ver aquele resultado limitado, a gente percebe que o resultado é sem limite. Tem mês, Não, mês, principalmente, como você falou agora, que
vocês adicionaram agora uns atendentes a mais, cara, eu já tô vendo que no próximo mês, falei, tá até falando para você inicialmente que a gente tá nem com 2 semanas direito, né? De, Sim. de auxílio de vocês no atendimento aí. Então, já tava falando para você, Guilherme, o negócio aqui tá bombando, cara. Se eu soubesse que isso teria sido melhor nós fazer, nós já tinha feito antes, porque a gente percebe que são estratégias que valem mais do que investimento, entendeu? Mais vale Sim. você ter uma boa estratégia do que você só jogar dinheiro, só fazer investimento em espécie. Faz total sentido. E eu aí pego um ponto, isso aí abala minhas estruturas e acelera o coração quando você fala isso tudo, porque é para isso que a gente atua e é para isso que a gente trabalha. Então, assim, uma rota que eu creio que assim ela precisa ser analisada na construção das agências quando vai abordar um empreendedor, é justamente esse ponto. Ah, de inicial eu necessito de R$ 60 dia. Meu querido, se você não sabe o que é a construção de um negócio, se você não sabe que os negócios e os empreendedores precisam pagar impostos, que eles às vezes têm equipe que precisa sustentar, que muitas vezes, assim, aquele cara está mês a mês fechando no vermelho e ele precisa de uma luz no fim do túnel e você ainda chega com pancada, não se corrige uma rota. Então, assim, poxa, é o orçamento ideal você começar com R$ 10 por dia numa campanha de tráfego? Claro que não é. É óbvio que não. Mas se você ajustar os parâmetros para começar a entregar alguma coisa, para poder dar um fôlego para esse negócio, para poder fazer algumas tratativas para esse negócio, e trazer probabilidades de negócio, ainda que não seja um resultado extremamente agressivo, às vezes é o que o empreendedor precisa. Então, assim, quando a gente começa a entrar nesses quesitos de, puxa, eu preciso do valor X para dar algum resultado, cara, é muito relativo. Isso é muito relativo. E outra coisa, se você starta uma campanha e deixa ela 7 dias e fala que só pode ser analisado um criativo se deu resultado ou não depois de 7 dias, para com isso que é mentira. Para com isso que é mentira, porque isso tem que ser analisado dia a dia. É um trabalho sério, sabe? Do outro lado, na outra ponta, existe um negócio. Atrás desse negócio existem CPFs. Atrás de CPFs existem famílias. E essas famílias necessitam de um bom faturamento, sendo pequeno, médio e grande empresário. O que o negócio precisa de faturamento. Então, assim, a boa construção e a vivência nisso tudo, a gente precisa repensar como valores num quesito não só profissional, mas societário. A gente precisa ter uma boa conduta como pessoa, pensar no próximo. Por isso que eu digo, é importante a skill, é importante a técnica, é importante ser um baita profissional, concordo plenamente, mas também é importante ser uma boa pessoa, porque com isso a gente constrói desde a essência, desde a gênese de toda a causa, a boa fundamentação. Então, assim, é muito legal ver isso tudo, André. É muito legal, assim, ouvir você falando o quanto tem surtido efeito. É claro que a gente acompanha dia a dia, a gente vive essa causa junto aí, e você pode tentar fugir, mas eu sempre vou querer saber o que está rolando do outro lado. Sempre vou querer saber. Mas é muito legal. E para quem não sabe ainda, eu nem conheço o André fisicamente, mas a Em gente breve não teve vamos conhecer. oportunidade. Oi? Em breve vamos se conhecer, se encontrar, É, ter abraço aí até milhares. é verdade, é verdade. Mas, poxa vida, é engraçado. Eu tenho a impressão que ele vindo aqui, eu indo lá, a gente vai sentar, tomar café junto, almoçar junto, Vai, parece que conhece há muitos anos, sabe? aham. E é esse tipo de relacionamento que você, como agência, precisa ter com o teu cliente. Não é relacionamento frio. Tem todas as nuances de cada tratativa, cada negócio, mas isso é fundamental. Preze por isso, porque eu tenho certeza que é um baita diferencial. Então, Andrezão, você contou um pouco que decidiu entrar no ramo de bonés, porque você viu uma oportunidade, sempre que está voltado para a parte de marketing, parte de vendas, é uma coisa que te atrai, é uma coisa que te impacta, né, como pessoa. E conta pra gente qual que é a importância de uma empresa ter um boné com a própria marca. E o porquê um boné? Cara, a importância, hoje em dia a gente, como se fala, né?
se você quer ter sucesso, você tem que copiar coisas de gente grandes, né? Então a gente percebe que quem mais faz bonés são as empresas grandes. Hoje em dia a gente já acompanha esse ritmo porque a gente faz bonés para grandes empresas, o Banco Sicoob, marca da Seara, o iFood. Então são essas empresas que mais são bem vistas, que elas mais investem no marketing do boné personalizado, porque a gente sabe que são essas empresas que entendem qual a importância de ter um boné personalizado, como não só um brinde, mas é um investimento realmente que é feito, que você percebe que dá um retorno 100% mais do que até mesmo você dá apenas um chaveiro que fica escondido, você dá uma, digamos assim, uma presentinho para os seus funcionários, uma coisa que ele vai guardar lá, deixar dentro de um armário, deixar em cima de uma mesa e não andar com ele 24 horas, não. Se você ganhou um boné, se você vai usar ele, você vai colocar na cabeça. Então, automaticamente, está aí uma estratégia de milhões, porque você vai estar dando um produto que o cliente vai estar utilizando sua marca por onde ele passar, por onde ele ser visto. Alguém vai ver e, consequentemente, vai levar o nível da sua empresa, da sua marca, vai dizer, pô, que aquela empresa ali deve ser grande, porque o nome dela está no boné ali, é uma empresa que faz um boné, ela deve ser grande. Mesmo que você não chegue a ser bem vista como no alto, né, digamos assim, mas o nome da sua empresa já vai ser lembrado. Só por ser visto ali no boné, você já vai ser lembrado, consequentemente. Então, essa importância maior é essas, né? Uhum. Até não sei se eu comentei contigo já, André, sobre uma situação. Uma vez eu estava estudando um pouco sobre a questão do marketing nos estádios de futebol. É que o pessoal vai lá, coloca as marcas tal. E aí tinha uma marca em específico, eu não vou expor o nome dela, porque eu nem sei se a política do YouTube autoriza. Mas tinha uma marca específica que eu sempre via que ela ficava sempre no canto do gol. Toda vez aquela marca estava no canto do gol. E aí eu comecei a entender qual era a lógica. Tem um youtuber que estava explicando, ou era algum corte de um vídeo que eu vi, e ele estava explicando o porquê disso. Diz que a melhor oferta ela é recebida pelo consumidor final no momento de um ápice de emoção. Ou seja, aquela marca aparecia no time que era do torcedor e no time contrário. Os dois momentos são ápices de emoção. No momento em que ela está no estádio assistindo, ou no momento em que ela está vendo na TV aquilo, tá próximo do gol, o jogador vem num contra-ataque, alguma coisa ali, não sei o que, sabe? Ali se cresce um ápice de emoção, a pessoa perde toda uma armadura e naquele momento ela recebe aquela oferta. Naquele momento se registra um nome. E aí quando ela vai para comprar um produto, com certeza é o produto da marca. Então, isso é muito legal. E é isso que o boné faz, né? Então, hoje, você ter um boné é um posicionamento, né? É necessário você ter. Verdade. Sensacional. Como que tá teu tempo aí, André? Tá tranquilo? Tá Pra tranquilo. gente seguir? Tranquilo? Então, tá bom. Sensacional. Então, assim, existem muitas concorrências dentro do ramo de bonés. Eu sei que tem muitos players aí que são teus concorrentes diretos, mas qual que é a diferença desses players da tua concorrência para André Bonés? O que você entrega de diferencial? Guilherme, hoje em dia, a André Bonés, ela é muito assim, criteriosa na questão do atendimento do cliente, né? Desde o do início da compra. As meninas até então têm acompanhado um pouco, porque eu não meço nem mido, né, capacidade, nem horário para atender o cliente, para esforçar para ver o cliente satisfeito com o nosso trabalho, na realidade, né? Não falo nem venda, né? Porque venda todo mundo pode fazer. Venda todo mundo faz. Fez a venda, a partir daquele momento que o cliente pegou o produto, saiu da frente dele, acabou o compromisso com ele. Não, André Bonés
Hoje mesmo atendi um cliente em ligação, eu sou prova real disso, né? Você falou nisso agora. Acho que a menina deve ter até acompanhado, porque são números conectados, né? A cliente preocupada por uma encomenda dela que a gente mandou para a transportadora, que até então o transporte é terceirizado, não é nosso, né? A nossa é a Uhum. fabricação e a incumbência de mandar até a transportadora, mas mesmo assim a gente tem esse compromisso com o cliente de dar esse respaldo, de localizar a mercadoria dele, de falar com a transportadora, por que é que não foi ainda postada a encomenda dele e tudo mais. Então, isso são empresas que a gente percebe que outras não querem ter esse mesmo compromisso. É só vender depois que o cliente terminou a finalização da compra, enviou até mesmo o seu pedido, tchau. Ou até mesmo antes mesmo de terminar a produção, cliente, como é que está meu pedido, como é que está minha encomenda, como é que está o andamento. O cara não quer nem saber, mal manda a resposta mais. Isso a gente tem comprado no dia a dia, porque tem cliente que tem feito compra nossa, tem comprado com a gente, tem assim, agradecido pela forma da gente trabalhar, né? E ao mesmo tempo que eu digo isso de verdade, nosso diferencial é aquele, toda hora que o cliente mandar uma mensagem, a gente não só tem agora um atendimento, mas tem mais de um mais atendente, né? Então, pode ser o horário que for. Se um não der resposta, outro vai dar. Porque eu fico em visão geral dali do que está ocorrendo. Se eu vejo um cliente lá que é da base geral de vendas minha que foi feita, eu tenho conhecimento de todo o processo. Se for algum das meninas também, eu tenho conhecimento de como é que dá o andamento da produção, como é que está o envio dele. Então, eu já fico mais ali supervisionando essa questão aí de já saber dar a resposta certa do cliente, dar o suporte dele, porque hoje em dia é chato você comprar uma coisa e depois que comprar, ficar voando aí, sem ter norte, sem ter noção, como é que está aquela situação. Pergunta o fornecedor silencia, não dá mais resposta a você, não. A gente, nosso diferencial, digo isso porque eu já tive experiência com outras empresas também, não só na questão de boné, mas outro tipo de compra que você sabe que hoje em dia o mundo digital está grande. Hoje em dia você compra tudo pela internet e a gente percebe que quanto mais as empresas são grandes, mais ela dá atenção. Isso é a realidade. Uhum. Comprou, vendeu, terminou sua compra, você manda uma mensagem para lá, manda um e-mail para a empresa, passe anos para ser respondido e olhe quando é respondido. Então, nosso diferencial é esse. Seja no direct de nossas redes sociais, seja no nossos canal de atendimento, o máximo que esse cliente pode esperar da gente, pode se ocorrer, seja horas de atendimento de retorno, nós dar algum retorno. Fora disso daí, é imediato. A gente não gosta de deixar cliente sem resposta, não gosta de deixar cliente sem ter acompanhamento, porque esse tem sido o diferencial que a gente tem mantido nesse ritmo, né? Para fazer com que nosso diferencial possa rebater todos aqueles nossos concorrentes. Tem sido nosso forte, graças a Deus, né? Tem sido nosso Uhum. forte. Sensacional. E para finalizar, Andrezão, conta pra gente aí, onde é que a Andrea Bones quer estar nos próximos anos? Até onde ela quer chegar? Cara, graças a Deus, até agora há pouco tempo a gente conseguiu já registrar a nossa marca, né? Isso é mais um passo que a gente está tendo, né? Isso significa que a gente futuramente aí possamos estar em 2, 3 estados a mais, dar um suporte aí já a um grupo, né, que possa já alcançar aquelas dimensões de regiões mais próximas. Então a gente pensa não só de estar no estado, mas começar a alavancar, alcançar outros estados. A gente aqui já consegue atender todo o Brasil, né? Mas aí nossa intenção é alcançar mais, dar mais oportunidade a outras pessoas que também têm o nosso mesmo sonho, têm o nosso mesmo desejo, né? De trabalhar com vendas, trabalhar no online. Então a gente quer alavancar isso, não só deixar num grupo resumido, mas tentar abençoar a vida de outros aí, né? Pai de família que precisa de um trabalho, que precisa ter uma fonte de renda e a gente estamos aí para isso. Nossa intenção é
o limite, o céu é nosso limite. A gente tem como tentar parar de dizer é só Alagoas, vai ficar por aqui resumido, não. A nossa missão está só começando. André Bonés vai ter muito o que rodar no Brasil todo aí. Sensacional. Show de bola. Andrezão, só tenho a agradecer pelo teu tempo. Foi muito precioso. Eu creio que cada detalhe aí que a gente pôde trabalhar. E com certeza a gente vai gravar mais. Logo, logo a gente vai ter mais um bate-papo aí. De Show de repente a gente bola, chama a vamos sim. equipe para participar. E você que está acompanhando a gente aí nos vídeos aí, continua nos acompanhando, apoiando o conteúdo. É sempre bom. E sugira ideias, dê comentários. Enche esse vídeo do André de pergunta para a gente gravar mais um aí, direto no que vocês querem perguntar. E vamos encomendar boné com o homem aí, porque ele é bom Bom, nesse trabalho de ficar na cabeça das pessoas. com certeza. Mas maravilha, então. Obrigadão, André. Tchau, Obrigadão, Glenn. pessoal. Tudo Tranquilo, de meu bom. A irmão. gente vai ficando Tchau. por aqui. E